de algumas atividades, né, que a gente pode estar realizando com a nossa apostila. O tema dessa formação seria musicalização, né? Mas como lá no início eu já tinha comentado que nós estávamos chamando pessoas de fora, né? Para estar enriquecendo mais, né? Os nossos percursos formativos, o nosso percurso formativo. E então nós conseguimos chamar uma profissional especialista em musicalização, especialista em contação de histórias, né? Que é a Sandra Lima. E a Sandra Lima, ela já veio numa formação nossa de pré-escola e de NEM no SESC, se não me engano, em 2019, lá no início de 2019. E assim, todos que participaram amaram, né? Então a gente buscou essa profissional para que ela pudesse enriquecer ainda mais as nossas aulas, enriquecer os nossos encontros, né? Com, com bastante criatividade e alegria, tá bom? Então, por isso, eu não vou falar sobre a musicalização hoje, né? Porque eu vou deixar para que ela inicie desde o comecinho, ela faça uma pauta onde a gente tenha um desenvolvimento bem coerente, né? E que ela dê propostas pertinentes e bacanas, tá bom? Então, qual que é a nossa pauta de hoje? Nossa pauta são as atividades interativas na educação infantil. Nós enviamos na semana passada as duas apostilas, tanto do pré-1 quanto do pré-2. A apostila do pré-2, como eu já havia falado na reunião de coordenação e na de gestão, ela está diretamente ligada aos campos de experiência, escuta, fala e pensamento, espaços, transformações, relações e quantidades, tá? Por quê? Né? Porque nas visitas que nós estamos fazendo nas escolas, nós estamos percebendo que ainda há uma preocupação bastante grande no processo de alfabetização dessas crianças. E sempre eu deixo bem claro que nós, da educação infantil, não temos esta obrigatoriedade e nem pretendemos, não é uma pretensão a alfabetização, e sim darmos base para que todo o processo de alfabetização se dê de maneira natural, se dê de maneira contínua e se dê de maneira leve, né? Que não seja uma coisa muito chata, que não seja uma coisa que a criança não queira, né? Muitas vezes ela fala, mãe ou tia, eu já fiz isso, repetitiva, sem significado, né? E assim, e infelizmente, em algumas visitas, percebemos atividades fragmentadas, folhinhas, atividades de folhinha, que fragmentam esse processo né, de alfabetização. E dentro da proposta do primeiro ano, do segundo ano da rede, se eu trabalho no pré com essa fragmentação, mais uma vez venho aqui falar, está gravado em todas as outras e nesta também,
eu posso causar na criança um choque, onde esse processo pode ser estagnado, tá? Ele pode ser interrompido pela criança estar pensando globalmente quando sai do pré, e aí entra numa alfabetização mais segmentada, ou a criança sai de um processo de alfabetização segmentado, e aí vou para um processo globalizado, que seria o contexto. Tá bom? Só um minutinho. Tá bom? Então vamos lá. Não sei se vocês já deram uma olhada na apostila do pré-2. Eu vou pedir para que a Vanusa abra a apostila do pré-2, para que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre ela. A apostila, ela não é para ser trabalhada rápido, ela não tem tempo. Essa apostila, ela pode ser trabalhada até agosto, tá bom? Por quê? Porque o início dela, nós vamos estar falando sobre festas, né? Tem a festa junina e nós vamos ter em agosto o folclore, né? Que nada mais é do que as tradições populares. Nessa apostila também, nós vamos estar falando sobre algumas atividades do meio ambiente. Por que nós não focamos no meio ambiente? Porque vocês já têm uma atividade que é dos resíduos sólidos, que vocês estão trabalhando e faz parte dessa pasta, né, do meio ambiente. Então, e é sobre o mar, né? E nas atividades que nós fizemos aqui na apostila, não fala sobre o mar, é sobre o meio ambiente relacionado à questão mesmo do lixo, a questão dos resíduos sólidos, mas dentro de uma atividade mais significativa. E como a apostila ela veio depois do Dia do Meio Ambiente, né, que é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu não foquei tanto nele. Então, a gente focou mais nas questões dos gêneros textuais, ok? Falando sobre festa. Então, pode parar aí nessa primeira página. Obrigada. O que nós temos aqui? Né? Nós temos uma música, uma cantiga, que nada mais é do que um poema, que a criança, basicamente, a maioria conhece de cor. Então, vamos trabalhar com o texto, né? Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com as palavras parabéns, né? O título, qual é o título? Eu seleciono o título, peço para que a criança circule esse título, pergunto para ela se ela consegue fazer relação com a primeira letra do título, que é o P, com algum nome que tenha na sua sala, né? Sobre ou outras palavras que elas conhecem com a letra P, né? Tanto aí se pode falar assim, pato, mas também pode falar, vamos dizer, o prato. Olha só, trabalhar essa questão, né, do pra e do pá. Tudo isso, pode baixar, Van, por favor, subir, quer dizer, né? Outras, pode parar. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho pique, 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 né? Que também começa com P, só que é outra sílaba, tá vendo? Então, ó, parabéns, a primeira sílaba da palavra parabéns é o pá, aí no pique, a primeira sílaba é o pi,
né? Então a gente pode trabalhar essas questões, né? Não é para sair do parabéns e fazer o pá, pé, pi, pó, pu. Não, é trabalhar com eles essa relação na oralidade. E quem é o escriba dessa questão oral, né? São vocês, professores. Utilizem a lousa, né? Utilizem cartazes, coloque essa musiquinha num cartaz com letra de forma, caixa alta, separado, para que as crianças possam ir lá e identificar cada verso desta canção. Tá vendo? Lá embaixo tá, ó, leia o verso por verso com as crianças, questione as crianças onde elas acham que está escrita a palavra felicidades, né? Eles vão ter que ler, eles vão cantar de memória, mas eles vão estar lendo. Essa atividade, a gente pode durar a aula quase inteira, né? Se a gente for pensar em trabalhar 2 ou 3 campos de experiência num dia, né? Então, assim, quando eu trabalhar o escuta, fala, pensamento e imaginação, eu trabalho essa música, né? Que é de memória para elas e estou alfabetizando, né? Então, pode passar, Van. A outra, aí eu tenho aqui, ó, cada frase, né, que eles vão estar recortando para estar montando a música. Então, tudo isso, assim, quem me conhece, né, sabe que, assim, eu afirmo para vocês, afirmo que 80% da sala de vocês fazendo este trabalho sai alfabetizado, ok? Tá? Ó, nós estamos aqui no final do segundo bimestre, tá? Nós vamos entrar no terceiro bimestre, certo? Nós ainda temos aí 2 bimestres para fazer um trabalho assim, onde tenha significado para eles. Então, assim, né? Por mais que ele não tenha uma festinha, mas muitos de vocês fazem as festinhas de aniversariante do mês na salinha, tá? Pode pelo menos cantar o dia do aniversário, tem o dia, o cartaz dos aniversariantes, lá vocês cantam com eles. Então, essa é uma música que vai ficar lá como um cartaz fixo para um ambiente alfabetizador, certo? Então, a folha de cima, vocês não precisam imprimir para as crianças, vocês vão imprimir esta, né? Onde eles vão recortar, certo? Para depois, na de baixo, Van, pode descer. Na de baixo, ou numa outra folha em branco, vocês colarem, tá bom? Na ordem. Como? Posso ter o modelo do cartaz lá na lousa? Pode, mas peçam para eles irem procurar cada frase, né? Em que verso que está, qual é o primeiro, qual é o segundo. E se vocês perceberam, eu só pus a primeira estrofe, né? Que é o parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, tá? Então, é simples, é bem e significativo para eles, tá bom? A outra proposta é o trabalho com um calendário. No trabalho com o calendário, que é do espaço, tempo, transformações, relações e quantidades, né? É o local aonde eles vão saber todos os meses. Então, já foi uma proposta do trabalho com o calendário para vocês, lá para a gente poder fazer o calendário linear, onde eu posso fazer cada mês, né? Separado, e depois eu coloco na parede da sala, ou faço um mural com esse calendário, ou eu tenho um calendário grande, aonde as crianças podem estar registrando
Não é um calendário onde eu vou colocar somente um xizinho na data e falar se está sol ou se está chuva, né? A intenção do calendário é muito maior que essa. Se está sol, se está chuva, é uma observação diária. Para ele colocar no calendário, eu só vou saber se ele vai localizar o dia, né? Que é o dia 20, é hoje, tá sol ou tá chuva, né? Só. Mas o que eu faço com esse trabalho? Eu pergunto quando foi domingo, que dia que caiu domingo, que dia que caiu sábado, qual foi o feriado, né? Quantos dias para chegar de feriado teve para chegar hoje na segunda-feira? Quantos dias nós vamos ter de aula nesta semana, né? Nós temos um próximo feriado aí, dia 24. Então, contar com eles quantos dias nós vamos ter de aula, né, na semana. Então, se a semana tem 7 dias, e nós vamos ter aula no dia 20, 21, 22 e 23, nós vamos ter 4 dias de aula. Quantos dias sem aula que eles vão poder ficar em casa, com a família, brincando, fazendo alguma coisa, né? E faz quanto falta, né? Então, todas essas ideias, tanto de adição quanto de subtração, que é a ideia de completar, quanto falta para chegar no dia 24, que é o feriado. Isso são ideias subtrativas que a gente acha, às vezes, que nós não estamos trabalhando. E nós estamos sim. Então, por exemplo, a proposta desse calendário é diferente. É para eles localizarem um mês em que eles fazem aniversário. Então, eu vou trabalhar o calendário anual com o nome dos meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Aí eu trabalho a alfabetização? Trabalho. Quais os meses que iniciam com a mesma letra, né? Quais os meses qual é o mês que inicia com a vogal A, por exemplo? Quer falar de vogal A? Quais são os meses? Ah, eles podem apontar, porque eles não podem não lembrar. Aí vocês falam, abril, muito bem. Quem faz aniversário em abril? Quem faz aniversário em agosto? Tá vendo? Todo esse trabalho também do né? Que eu tenho numa folhinha, eu extraio várias coisas. É claro que com objetivos, né? Eu não posso olhar essa folhinha e falar assim, hoje eu vou, com isso eu posso trabalhar quantos meses tem com J, quantos meses tem com F, quantos meses iniciam com M e tal. Posso fazer um gráfico? Posso. Então, eu tenho um foco. O que eu quero trabalhar? Gráficos. Ok. Então, vamos lá. O que é mais significativo? É saber quantos meses eu tenho que iniciam com as letras para montar o gráfico, ou quantas crianças fazem aniversário em janeiro, quantas em fevereiro, quantas em março, e assim. E aí eu monto o gráfico, certo? Com eles. E aí, eu quantidade, não é isso? Isso trabalha totalmente, né? A interdisciplinaridade. E você está dando significado para eles. Então, a quantidade de amigos que eu tenho que fazem aniversário no mesmo mês que eu. E eu monto o gráfico, eu tenho que montar o gráfico. Como? Eu posso fazer quadradinhos coloridos, né? É, e aí depois eu vou colando na lousa. Então, por exemplo, cada criança fica com um quadradinho que representa a cor do seu mês. Então, por exemplo, janeiro representa o vermelho, fevereiro verde, o março o roxo, o abril o amarelo, o maio laranja, cada mês uma cor. Nós temos aqui 12 meses, nós temos 12 cores, certo? Aí, então, quantos fazem aniversário em janeiro, né? Aí levanta aí, vamos lá, então vamos montar o gráfico, certo? Em fevereiro, monta lá, em março, monta.
Sim, e aí eles vão visualizar que a questão, qual é o objetivo do gráfico? É realmente visualizar quantidade sem ter que contar, ok? Então, eles conseguem visualizar sem contar. Oi. Fala. É a mesma que não está conseguindo entrar. Ou se ela conseguiu. Lu, você conseguiu entrar? É a Pinheiro. Luciana Pinheiro, do Cristina? Sim, aqui está perguntando no pré. A que perguntou no pré que não estava conseguindo, já conseguiu? Sim, ok. Tá? Então, olha lá. Aí depois eles vão para a parte da escrita, né? Ó, o meu aniversário é no mês de. Pode abaixar aí, por favor, Van. Aí, ó, no dia, né? Então, aí eles vão saber quantos anos eles completam, né? E qual o melhor presente que recebeu ou que gostaria de receber. Né? Então, aí nós vamos estar trabalhando também com as emoções, né? Não somente com. Então, assim, eu nunca recebi um presente, né? O que gostaria de receber? Às vezes é um presente, então aí abre para uma conversa, para a questão da oralidade, né? Às vezes nunca recebeu um presente de ninguém, a gente pode fazer um trabalho com a sala, e aí a gente confecciona um presente, né? Um brinquedo reciclado, um cartão bem bonito, né? Tudo isso mostrando todo o carinho, o afeto que a classe tem com a turma, né? E a criança se sente acolhida nesse momento, tá bom? Pode passar, por favor. Bom, olha lá, aí aqui, geralmente o que não pode faltar numa festa de aniversário, tal, lá embaixo, nessa folha, pode ir. Tem, tá vendo? Ó, tem com banco de palavras, né? Então, eu tenho a figura e o banco de palavras, então eu posso ligar, eu posso recortar, e vocês podem utilizar essa folha do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom? Pode subir. Olha lá, aí nós vamos levantar hipóteses sobre a linguagem escrita, com o apoio ou não de imagens. Em cima, eu tenho as imagens, aqui embaixo eu não tenho, estão vendo? Abaixa mais, sobe mais um pouquinho. Isso. Eu só tenho algumas palavras que podem ter uma festa de aniversário e outras que não tem na festa de aniversário. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem deixar a criança ver se elas conseguem ler. Vocês podem falar palavras para que elas tentem localizar. Vocês podem ler a lista na ordem, certo? E aí vão fazendo os questionamentos da alfabetização, né? Então, por exemplo, tem uma palavra que chama arroz aí. O arroz tem na festa de aniversário? Em algumas pode até ter arroz doce e tal, mas arroz, que é a palavra, que é o A, por exemplo, que alguns já trabalharam, né? Onde vocês acham que está escrita a palavra arroz? Né? É aqui. Ela tem na festa de aniversário? Não. Então é para marcar? Não. E assim vocês sabem como melhor trabalhar em relação a isso, tá? Então, eu só estou dando alguns exemplos aqui de atividades que eu estou fazendo um processo de alfabetização significativo, eu estou desenvolvendo a alfabetização de uma maneira significativa. E com certeza eles vão sair alfabetizados, tá?
Bom, aí depois nós temos a receita. Olha só, a receita, esse bombom aí sem fogão. Não precisa, é aquele de leite em pó com chocolate, mistura tudo. Então, podem fazer essa receita, que também trabalha o campo de transformações, né? Que eles vão ver que o leite em pó com chocolate se transforma, juntando a água se transforma. Pode, em vez de leite condensado, pode colocar manteiga também, pode substituir algum ingrediente? Pode, mas ó, deixem os ingredientes e o modo de preparo num cartaz. Todos os textos que vocês façam em cartaz, tá bom? Para que as crianças tenham a visibilidade e possam retomar nesse texto. Tá? Então, saber que primeiro vem os ingredientes, depois vem o modo de preparo. Então, todo esse ambiente, ele é alfabetizador, ok? Aí, lá embaixo, ó, para eles entenderem o modo de preparo, eles desenham, pode até recortar, e vocês podem achar alguma coisa, se vocês acharem alguma revista. Hoje em dia é difícil a gente ter revista, né? Mas antigamente a gente recortava as revistas, a panela, depois, né, a moça cozinhando tal, e colar, ou eles vão desenhando da maneirinha deles, tá bom? Samanta, o espaço é pequeno. Eu posso fazer numa folha maior. Eu pego uma folha de sulfite, faço 5 passos, ok? Né? Divido em 5 espaços para que eles possam estar desenhando o modo de preparo. Não necessariamente eu preciso desenhar nesse espacinho pequeno, tá bom? Pode passar. Aí, ó, outro gênero textual, o convite, que é o convite para o aniversário. Então, a gente trabalha já qual é a finalidade do texto. Então, qual é a finalidade do convite? É convidar alguém para algum lugar. O que precisa ter? Precisa ter a data, precisa ter o local, precisa ter o horário, tudo isso que eu sei que vocês, a maioria já trabalhou no fundamental, sabe que isso também é trabalhado no primeiro ano, e nós estamos trabalhando com eles. E eles não precisam ser alfabetizados para trabalhar com isso. Nós estamos, o quê? Dando suporte, dando base para que eles já, quando chegar lá no primeiro ano, eu já vi um convite, já sei como é, o que precisa, né? Qual é o suporte que tem? Façam um convitinho para eles, para uma festa, né, que vai acontecer, que não seja a festa junina, porque já passou, que seja a festa da primavera que vai ter, que seja a festa das nações que vai ter. Façam com ele, eles vão redigir. Samanta, eles não conseguem ainda pegar o lápis. Façam duplas produtivas, a criança que tem mais facilidade para escrever, né? Não que seja a construção da escrita, mas a cópia do convitinho mesmo. Comer, vai. Com o outro que vai falar o que tem, o que não pode faltar no convite, que vai fazer o desenhinho, que vai, né? Então, essas duplas produtivas, ó, elaborar um convite obedecendo às regras do gênero, né? Então, vocês vão estar sempre lá falando para eles sobre o que fazer, tá bom? Pode passar. Bom, aí nós temos a questão das festas regionais, tá? Pode passar. Aí tem escrever com apoio, então vocês podem escrever o nome das festas, não precisa ficar tão, por exemplo, né, a questão do carnaval, então as festas a gente pode botar no calendário, então lá o carnaval foi que mês mesmo esse ano, a Páscoa, né? Eu posso estar e estou trabalhando com as palavras, tá? Pode subir, vamos. Ó, tá vendo aqui, ó? Faça uma lista com a ajuda do seu professor do que não pode faltar na festa de carnaval. Já passou,
né? A festa, o carnaval já passou, mas é uma festa que eles gostam, uma festa que até na escola tem. Então, assim, vocês podem utilizar esse espaço para escrita espontânea, certo? Eles podem montar com as letras móveis ou vocês podem iniciar e, por exemplo, serpentina, fazem jogo de forca com eles, certo? Que aí alguns vão fazer, depois eles escrevem nessas linhas, ok? Tem várias maneiras então façam as tarjas, e aí fala, por exemplo, serpentina. Onde vocês acham que está escrito serpentina? Ah, é essa? Coloca lá, eles copiam. Ou algumas crianças já vão estar construindo a sua escrita mesmo, uma escrita que vocês vão poder avaliar em que nível que as crianças já estão, porque vocês poderão se surpreender de achar crianças aí silábicas alfabéticas já, tá? Vai comigo que vocês não vão se arrepender, não. A questão do Bumba Meu Boi, tá vendo? Ó, sempre um textinho. Então, a questão das rimas lá em cima, né? Tinha rimas. Então, essa daqui é uma musiquinha popular. Vocês podem trazer outras de outra região, fazer um livrinho com as musiquinhas, né? Para o folclore, olha lá. Pensa no folclore, né? E aí vocês podem fazer um livrinho, eles fazem a pesquisa em casa, se algum responsável conhece alguma musiquinha, tal. E aí faz todo esse trabalho, tá? O boi, cadê a palavra boi? Vamos escrever a palavra boi. Aquelas coisinhas que a gente já sabe. Pode ir. Olha lá, aí aqui, ó, é um momento de pesquisa, tá bom? Então, pesquisar as diferentes festas que acontecem nas regiões do Brasil. Então, assim, isso aqui é bem bacana, porque traz, principalmente em alguns bairros, é bem forte a concentração de pessoas de uma mesma região, né? E aí, e aí a gente consegue ter essa troca, né? Essa partilha de informações aí da cultura, né? E aí, pesquisando essas diferentes tipos de festa, né? Então, aí aqui pode ou colar, fazer o cartaz, colar. Samanta, precisa? Não, pode escrever aqui com a ajuda de vocês, e aí fazer os cartazes, né, em folhas maiores. Eu gostaria que vocês ampliassem, né, saíssem da folha A4, fossem para folhas maiores, onde tivesse uma visibilidade maior, onde eles pudessem ser protagonistas até da escrita mesmo, né? Do, das palavras e que eles forem trabalhando, tá bom? Pode passar, né? Olha lá, aí a música de festa junina, né? Pode. Baixa. Aqui, ó. Nessa aqui, tá vendo? Baixa mais um pouquinho. Tem um desenho aqui, tá vendo? E aí, não só a gente vai trabalhar o texto, mas sim a observação deste desenho. Tá vendo? Ó, discuta a tela e veja os detalhes, as cores, os elementos, as formas que aparecem, tá? A quantidade de pessoas, de barraquinhas, olha, quais são as barraquinhas, que barraquinhas que tem, e aí pode pescaria, não sei o que, tá vendo? A riqueza, pode ampliar esse desenho, tá? Pega este desenho, amplia, põe ali na frente da lousa, e aí faz toda essa discussão sobre o desenho, trabalha as formas, né? As figuras geométricas, as formas, né? Que é aqui a questão do balão, tá bom? Então, assim, é bem rico da gente trabalhar. A questão das palavras pode ser trabalhadas também, igreja, noivo, né? Padre, fogueira, lua, balão, tá? E aí faz o trabalho que
que vocês veem que é pertinente, coerente, tá bom? Pode subir. Bom, aqui também fala sobre as festas juninas. Dentro ali nas expectativas de aprendizagem, nós temos algumas habilidades que precisam ser lidas e trabalhadas, tá bom? Então, não é só pegar e falar as comidas juninas, desenha aqui, não, faz a lista, pode fazer a questão da receita também, pode ampliar isso. Pode passar? Questão de completar, né, a musiquinha, cai, balão, ó, repete, são palavras que repetem e que eles vão estar fazendo de memória, tá? Pode passar. E aí, a partir daqui, a gente vai trabalhar sobre falar sobre um pouquinho do meio ambiente. Eu peguei essa musiquinha, nós temos esse link aqui. Samantha, posso começar por aqui? Pode, claro. Começa por onde vocês quiserem, tá bom? Até o final de agosto, eles vão estar trabalhando a apostila, tá? Então, mesma coisa. Tentem colocar a música pendurada com a num papel maior, pardo, que é para eles poderem visualizar, cantar junto, tá? Ver as palavrinhas que rimam, né? Vamos voltar lá para a rima, a questão da fonologia, né? Eu não vou estar focando na fonologia, porém, eu estou trabalhando com ela, tá bom? Pode subir. E aí, olha lá, ó, essas palavrinhas que tem no texto e cada espaço para uma letra, né? Então, eu já estou indicando que eu preciso de várias letrinhas para escrever algumas palavras. Tem umas que têm a mesma quantidade de letras, porém não são as mesmas palavras. Então, tudo isso a gente trabalhando com eles, tá bom? A questão da observação, né? Ó, observação do que falta, a percepção, que isso é muito importante para eles estarem aprendendo, principalmente no processo de alfabetização, tá? Então, é para desenhar o que falta na abelhinha de cima. Então, primeiro, perguntem, conversem, falem, tal, e depois peça para que eles desenhem, tá? Sempre é isso, sempre a gente faz junto e depois eles fazem sozinhos, ok? Tá bom? Bom, agora volta lá para mim na apresentação. E eu escolhi esse jogo para dar algumas sugestões a mais do que tem aí. Então, é essa trilha, certo? É uma trilha sobre o meio ambiente, né? Que a gente montou aqui o desenho, pode baixar. E aí, quais são as sugestões? Primeiro, né? Nós temos essa trilha pode ser feita num espaço externo, no chão, né? Então, eu desenho a trilha com a quantidade de números que vocês acham que as crianças já vão conhecer, mas sempre pensando que elas precisam de um desafio. Porque se elas já conhecem tudo, aquilo se torna chato, né? Então, eu faço lá, ou no espaço fora da sala, se eu tenho, ou então eu preparo um dia para afastar as cadeiras e fazer dentro da sala. Assim como eu já vi várias fotos de vocês com as cadeiras afastadas e fazendo as coisas, circuitos dentro da sala, né? Já vi e é bem bacana. E eles precisam disso. E aí também, ó, vocês vão confeccionar com eles um cartaz com as regras do jogo. Então, antes de jogar lá no espaço externo ou mesmo interno, vocês precisam montar as regras do jogo. Vocês vão escrevendo, eles vão falando e a discussão.
Aí tem algumas casas que vão ter lixo, né? Em algumas casas. Então, vocês vão poder amassar um papelzinho, pedir para que eles tragam uma latinha, ou até figuras, né? Cartõezinhos, façam cartõezinhos com casca de banana, uma latinha de refrigerante, né? Alguns lixos, e selecione algumas casas para estar colocando esses lixos, né? E aí comecem a formular as pistas com o nome das crianças da sala, com desafios diversos, tá? Então vamos lá. Olha lá. A aquisição da aprendizagem, considerando o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, constrói-se com a interação do educando com o meio, agindo sobre os objetos e formando suas experiências, relacionando-as com todas as vivências do cotidiano. Então, por exemplo, Mariana chegou até a casa 5. Quantas casas Mariana andou, né? Duas casas depois de Mariana, tem a casca de banana. Onde está jogada a casca de banana? Né? Se o Pedro cair na casa 10, ele vai estar quantas casas a mais ou depois que Mariana? Tá vendo? Estas são as problematizações que nós podemos fazer. Ó, por quê? A gente precisa estimular esses processos, tanto de correspondência como de classificação, seriação, sequenciação, conservação, inserção e comparação. Se a criança não tiver isso estimulado, dificilmente ela vai conseguir solucionar alguns problemas e se alfabetizar, tá? Então a gente acha que a alfabetização é puramente letras, construção de fonemas, construção de sílabas, de palavras e de frases. Não, eu preciso saber essa sequenciação. Então, para fazer o EM, eu preciso do E depois do N, e não do N depois do E, porque senão fica NE. Tá vendo? Então, a criança, ela precisa raciocinar sobre esse processo. E é um processo mental que, às vezes, a criança, ela não oraliza isso, né? Tá ali na cabecinha dele, e aí ela precisa comparar, né? Fazer comparações, por exemplo, das palavras B e D, V e F, por exemplo, né? Então, V, F, né? Não é só fonema, eu preciso saber comparar, né? Uma letra com a outra, o som de uma letra com a outra. Então, isso são processos mentais que são desenvolvidos na matemática que fazem toda a diferença lá na alfabetização, tá? Pode passar, Van. Bom, a classificação é o processo de identificação de critérios, categorias, uma vez que envolve uma organização de elementos. Então, pré-escola tem que trabalhar isso. A inclusão hierárquica, que compreende a inclusão mental do 1 no número 2, do 2 no número 3 e assim por diante. Então, ela precisa entender que 2 é 1 mais 1. Ela precisa entender que o 3 é 2 mais 1. Ela precisa entender que 4 é 3 mais 1. Então, assim, a sequência é de 1 em 1, né? Então, esse trabalho com a sequência de 1 em 1, de 2 em 2, faz com que ela tenha essa inclusão hierárquica, que o número 2 está dentro do 3, né? Ele é o 2 mais 1. Então, ele se transformou em 3. Então, é essa questão de quantidade, tá? Então, ela entende que o 3 são 3 elementos. Então, não é só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, eu preciso
mostrar para ela essa questão da importância da inclusão, tá bom? A seriação enfatiza as diferenças entre um conjunto de objetos, estabelecendo características, tanto de progressão ou regressão entre eles. Então, por exemplo, quando eu falo lá da abelhinha, né? Ou quando eu tenho a questão da sequência numérica, né? Da seriação, então eu sei que o 3 vem depois do 2, por quê? Porque ele tem mais quantidade, né? Eu sei que o 5 vem depois do 4, por quê? Porque ele tem mais quantidade. Ou que o 4 vem antes do 5, porque ele é menor que o 5. Então, que nem a seriação. Primeira série, segunda série, terceira série, que agora é ano, né? Então, eu faço esse trabalho, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, que é a questão da ordenação, né? De ordem. Então, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, tá? Então, cada série tem uma dificuldade, ou de progressão, ou também de regressão, tá? Então, eu tenho que fazer trabalhos relacionados a isso, tá? Bom, então aí eu tenho alguns exemplos, tá? De essa apresentação, ela vai ser passada para vocês, então aí vocês podem utilizar, mas tem algumas perguntas que eu gostaria de questionar com vocês. Essa aqui, ó. Qual será o primeiro número? Qual é a tendência das crianças responderem? No percurso, tá? Essa é da trilha. Qual é a tendência? Qual será o primeiro número? Número 1, acredito que eles vão falar. Isso, o número 1. Perfeito. Porém, quando você trabalha a sequência dos algarismos, a gente tem que trabalhar a questão do zero, certo? O zero é um algarismo que precisa fazer parte, tá? Da sequência numérica. Então, assim, muitas vezes nós vamos fazer visitas e tem os números pendurados, ou cartazes de números, tal, e o zero não aparece. Ou tem alguma atividade em que o zero não poderia aparecer e ele aparece. Então, isso mostra o quê? Às vezes é uma discordância, não é discordância, é uma troca aí de informações, né? Assim, então, por que eu vou questionar para eles assim? Por que o zero não pode aparecer? O que vocês acham que eles vão responder? Por que o zero não pode aparecer? Eu acho que ele pode falar porque o zero não é nada, não representa nada, alguma coisa nesse sentido, né, no vocabulário deles. Sim, e uma trilha, o que a gente tem que fazer? Uma trilha, os números representam uma quantidade. Você tem que andar, você tem que seguir. E o zero vai deixar ele estático, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, olha só, eu tenho um jogo em que eu tenho uma finalidade. A finalidade da trilha é chegar ao fim primeiro, certo? Então, assim, a trilha eu ando. Se eu tenho zero, em nenhum momento, mesmo que no dado eu vou poder tirar zero, existe o número zero? Não, Não. né? Isso, então assim, já é uma coisa, ó, para fazer a trilha, eu vou ter que utilizar os dados.
certo? E no dado nunca vai aparecer o número 0. Por que não vai aparecer o número 0? Porque o dado a gente utiliza sempre para ou caminhar, ou né, num jogo, ou para saber quantidades. E o 0 não tem nenhuma quantidade, não pertence a uma quantidade. Mas o 0 tem valor? Não, não tem valor. A esquerda não, a direita sim. Isso, depende do posicionamento dele, né? Então, por quê? Quando ele está o 0 sem nenhum número, ou quando ele está 01, 02, porque eu já vi professores que colocam a sequência 01, 02, 03 tal. Quando ele está na frente, ele não tem valor nenhum. Mas quando ele está no 10, quanto vale esse 0? Ô, Samanta, mas eu acho que aí, nesse sentido, já fica complexo para eles, de estar trabalhando 0 à direita, 0 à esquerda. Porque a gente trabalha o número mais estático, tipo 10, 20, 30. A gente pode até falar, o 10 é uma dezena, o 20 são 2 dezenas, mas está colocando para eles, nesse momento, que o 0 que está na casa da dezena, que ele tem aí é mais complicadinho. Eu, Luciana, tá? Eu acho um pouco mais complexo. Você não precisa trabalhar isso. Você não vai querer que a criança saia sabendo essa questão do 0 à direita, mas você precisa informar, certo? Então, assim, é isso que às vezes a gente fala assim, quanto mais informação que a criança tenha, tá? Melhor é para o processo da base, nós vamos estar dando a base. Então, assim, eu falar para ele que ele não posso começar com 0, porque assim, eu já vi sequências e já vi atividades em que perguntam do 0 lá no primeiro ano, sendo que a criança não sabe. Eu não vou trabalhar isso com ele, porque realmente é complexo, mas eu vou informar. Como? Fazendo esse tipo de pergunta. Por que o 0 não pode aparecer? Né? Porque eu estou numa trilha e a trilha eu preciso caminhar. E o 0 não tem valor nenhum, certo? Dentro dessa trilha. Mas ele vai chegar lá no 10 e vai aparecer o 0. E aí você pode questionar de novo. O porquê que aqui esse 0 tem valor? Porque ele está dentro do 10. É a inserção, é o 9 mais 1. Entendeu? Então, assim, eu não vou trabalhar 0 à direita, 0 à esquerda, tem valor, não tem valor. Mas eu vou informá-lo dentro dessa trilha, qual é? Porque eu tenho, sim, o 0, ele vale alguma coisa dependendo da posição em que ele está. Eu vou trabalhar isso e vou cobrar? Não, eu vou só informar. Então, assim, lembrar que na hora que eu trabalhar a trilha, vai aparecer o 0 e que esse 0, ele tem valor, sim, ali, né? No 10, são 10 unidades, né? Que aí entra a questão da posição, que depois eles vão estar falando uma dezena, 2 dezenas, tal. Não preciso, mas sim, o que eu falo aqui é, tipo, questionar, levá-los a refletir sobre a questão do 0, né? Que numa trilha ele não posso iniciar com 0, ou a casa da entrada do início é o 0. Eu posso falar para eles, vocês estão no ponto 0 da sequência, entendeu? Porque assim, numa sequência de algarismos, eu preciso trabalhar o 0. E tem muitos professores que só trabalham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entendeu? É por isso que eu coloquei essa questão e fiz questão, essa pergunta, e fiz questão de levantar esta polêmica, tá? Fala, Lu. Então, na questão aí,
Samantha, eu trabalho com eles, os algarismos, assim como eu trabalho letras. Porque eu uso algarismos para formar números que representam quantidade. Então, por isso que para mim essa questão do 0, quando ele aparece no 10, não tem muita complicação. Porque são 2 algarismos que representam, que formam um número que representa uma quantidade. Né? Então, eu trabalho nesse sentido. Né? A mesma coisa lá com a questão do alfabeto. Né? O alfabeto são símbolos que a gente usa para formar palavras, né? As letras, por si só, entre aspas, né? Não são nada. A mesma coisa, o algarismo. Eles são símbolos que eles vão formar um número que vai representar uma quantidade. Então, por isso, essa forma que você está colocando para mim agora é mais complexo do que o que eu costumo trabalhar com eles, que eu acho mais prático, e aí não tem esse questionamento, tipo, professora, mas o 0 lá no começo não é nada, e ele aqui no 10 ele é alguma coisa. Não tem esse questionamento, porque o 0 ele não é um 0, ele é um 10, né? Porque ele está representando alguma coisa. O número ele sempre vai representar uma quantidade, senão ele é apenas um símbolo. Perfeito. Perfeito, porque assim, a partir daí é que a gente tem a noção, né, de ensinar. Eu não lembro se você fez o proletramento comigo, mas quando eu dei o proletramento, essa questão, qual é a diferença entre algarismo e números, né? Porque então eu preciso apresentar para as crianças, desde pequenininha, os algarismos, certo? Que vai do 0 ao 9, né? Então, esses algarismos, eles são símbolos para eu formar números que representam ou uma quantidade ou uma qualidade, certo? Então, assim, perfeito. Você trabalhando dessa maneira, as crianças, elas já têm essa noção de que os números, eles podem representar tanto uma quantidade quanto uma qualidade, né? Que é o número de telefone, do celular, não tem uma quantidade ali dentro, ou o número do RG, ou o número, né, vamos dizer, de CPF, tem a questão do número das casas, então, que tem a ordenação. Então, dentro do número que tem quantidade, eu tenho uma ordem. Dentro do número que só tem a qualidade de identificação, muitas vezes a criança não visualiza essa ordem. Então, assim, eu sei que muitas de vocês já trabalham isso, mas é uma questão legal de se colocar, porque a gente sabe que a gente acaba, às vezes, passando, né? Despercebido, não faz esse trabalho de perguntar qual é a quantidade do número e qual é a qualidade. E é inicial, né? A gente saber que o número ele tem uma quantidade, ele representa uma quantidade, mas ele também pode representar uma qualidade, que é o número de telefone, né? Então, o telefone eu tenho vários algarismos ali que vão ligar para uma pessoa, que é de uma pessoa, eu não tenho quantidade nenhuma ali, tá? Então, assim, quando eu falo do 0, eu penso nesse objetivo mesmo. Uma trilha, nós vamos estar trabalhando com o quê? Com quantidade de passos, que aí vai entrar, qual é o primeiro número, qual é o último número, qual é o maior número, né, dessa trilha. A gente vai ver se eles vão saber direto, né, ou se eles vão precisar quantos números tem nessa trilha, né, se eles vão direto lá se a trilha tem até o 30, se eles vão assim, tem 30 números, professora, né, que é 30 unidades de casinhas, ou se eles vão ter que contar, tá bom? É por isso que esses questionamentos, eles são muito importantes, porque a gente percebe em que fase de construção do número a criança está. Tá bom, Lu? Então, assim, perfeito. O trabalho
tem que ser feito, é isso mesmo, é falar que existem os algarismos que formam os números. Então, olha lá, podemos colocar alguns números e pedir o antecessor ou sucessor na trilha. Então, eu coloco alguns e falo, eu quero o antecessor do número 15. Ô, Joãozinho, vai lá. Aí vocês vão perceber se ele sabe qual é o 15, ou se ele vai ter que contar, né, até a casa 15 e colocar quem vem antes, se ele já sabe na memorização da sequência, tá? Então, todo o jogo da trilha, ele serve realmente para isso, porque, por exemplo, tem trilhas que não têm números, né? Que são trilhas com algumas frases só, né? Então, aí a gente, como é que a gente faz? 1, 2, aí vai, de casinha em casinha, né? E aí chega lá e está escrito o que é para fazer, por exemplo, vai, o jogo da vida, né? Que eu me lembre, acho que não tem número, a gente vai contando as casinhas. Mas com a trilha com os números, a gente pode estar percebendo como está a construção do número na cabecinha da criança, tá bom? Então, por isso da importância dessas questões para eles, para vocês perceberem o que realmente eles já entenderam sobre a construção do número. Então, por isso que eu falei, é uma apostila já bem ligada à questão da matemática, tá bom? E da alfabetização. Eu fiz pensando nisso, no pré-2 e tal, por conta do anseio, né? E assim, provavelmente em agosto a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, uma sondagenzinha, tá bom? Então, só para o pré-2, tá bom? Não é por nada. Sabendo de toda a pandemia, pré-1 na pandemia, tudo isso, não se preocupem. É uma sondagem para vocês perceberem que ponto de partida eu preciso lançar, né? Se eu vou sair do 0 novamente, ou se eu já posso sair do 3, do 4, do 5, tá bom? E aí, agora, a Vanusa deu uma outra sugestão aqui da do pré-1. Quem pegou a apostila do pré-1 percebeu que ela tem bastante informações, tá? E essas informações, elas são para o professor, e o professor vai utilizá-las da maneira que achar melhor. Então, assim, por exemplo, abre lá a do pré, por favor. Né? Tem bastante imagens, né? A gente percebe ali, tem bastante links, onde temos músicas, historinhas, tá bom? Que vocês vão pesquisar, entrar, ver se cabe ao planejamento de vocês, ok? Escolham uma ou duas, tá bom? Para fazer um trabalho bacana, né? A gente sabe, ó, aqui já está falando, ó, plante flores, né? A gente viu já em muitas escolas que está sendo feita a horta, tá bom? As escolas que ainda não fizeram, podem plantar, fazer a questão da plantação do feijãozinho, que é para ver, ter todos os cuidados, né? Que precisa para ver a planta crescer, se desenvolver, então todos os estágios da planta, tá bom? Então, Vanusa, fala um pouquinho, elas querem te ouvir também. A Vanusa vai falar um pouquinho, tá?
Bom dia a todos. Dá para ouvir aí? Dá. Essa é a Samanta, viu? Falei, Sá, fala só você. Mas tá bom, vamos lá. Então, lá em cima, aqui, ó, eu coloquei... Peraí, gente, tá saindo a minha voz aqui. Só um minutinho, deixa eu tirar aqui. Eu tô com 3 computadores, aí eu tenho que tirar de um aqui. Isso, pronto. Então, aqui, ó, eu coloquei o lembrete, né? Professor, né, professora, em todas as sugestões, utilizar também as orientações e sugestões do Material 7 Brasil, né, que as nossas sugestões estão em cima do 7 Brasil, do caderno do professor também, aquele do Estado, né, e aqui, ó, fiquem à vontade para usar a ordem das páginas que acharem necessário, de acordo com o planejamento, né. Então, essas sugestões que nós colocamos, para a pessoa ficar à vontade, né? Porque ainda existem pessoas que têm dificuldade e pensam assim, ai meu Deus, tem essa atividade, mas eu posso dar o quê? Porque a nossa intenção, né, como a Samanta fala, nós temos que trabalhar o movimento, a ludicidade, né, a matemática, a língua portuguesa, e não só a folhinha, né, que a folhinha é a última da última, né? Então, por isso que nós colocamos algumas sugestões para poder ajudar algumas professoras, né, e também as coordenadoras, né, que estão ajudando, com ideias, né, para trabalhar o movimento. Nós estamos visitando as escolas também, né, Sá? Todos os NEINs, todas as escolas, tem uma professora que brincou, nossa, vocês aqui, é bronca. Eu falei, não, nós estamos visitando para ajudar, para acolher, né, se a pessoa precisa de alguma orientação, né, e às vezes a gente verifica que a pessoa tem vergonha, né, às vezes de perguntar, não tenham vergonha, né, uma ajuda a outra, e nós amamos, né, o grupo do pré, porque lá uma ajuda a outra, a gente também ajuda, e aí soma, né? Então, assim, nas apostilas, nós temos as habilidades que nós temos que trabalhar, né? As orientações têm vários links de música, de sugestões, né, do movimento, então, um monte. Ah, mas é para trabalhar tudo isso? Não, são sugestões, porque eu quero só trabalhar isso, só quero trabalhar aquilo, né, imagens, porque o nosso trabalho, né, da Samanta, o nosso, facilitar a vida de vocês, né, ajudar no que for preciso. Aí vocês têm imagens disparadoras, tem a reciclagem, né, algumas sugestões que dá para trabalhar com as crianças, porque o importante é a criança fazer, né? Ela tocar, ela pintar, sujar a mão. Ah, dá trabalho, vai sujar a sala, não tem problema, né? Porque a criança tem que tocar, ela tem que sentir, né? Leva ela na área externa, né? E nós estávamos falando esse dia para uma professora, tem a área externa, né? Explora, trabalha com ela, leva ela para fazer essas atividades, e sempre de forma tranquila, leve, né? Aí... Aqui tem o título Tempo, Vento, a Flor, fazer cartazes, né, com estes poemas, aqui as fotinhos, aí a criança que vai ler, aí vocês vão ver no decorrer da apostila, que tem muitas sugestões, e aí e também tem as perguntas, não, tem as sugestões, né, acompanhe a leitura da quadrinha, sobre que flor ela fala, mas antes disso você já trabalhou, já plantou, estão trabalhando com resíduos sólidos, né? Já plantaram, já tem a hortinha, então assim, já fizeram, né, várias atividades, música da flor, teatrinho, né, e para depois chegar nessa atividade, tá? Aí faça um X ao lado da roseira, né, pergunta para eles, e vai. Aí flores porque a flor também serve para quê? Ah, vamos cuidar da florzinha, e também para presentear. Ah, tá vendo? Ó, o rapaz presenteando o amigo com flores, para enfeitar uma mesa. Então, tudo isso não serve só para, né, eu vou plantar e deixar, não, as pessoas presenteiam, né, no Dia dos Namorados, para a mãe, para a tia, e aí, aqui, né, tem as perguntinhas que vocês vão fazendo para a criança, né, aí tem o meio ambiente, várias sugestões também, né, tem o vídeo explicativos do cuidado com o meio ambiente, tem aqui
Também explicar quais são os materiais recicláveis, né? Porque às vezes as crianças não sabem. Aí também trabalhar com aquelas latinhas, as cores, né? O amarelo é para quê? Vai trabalhando com a criança, né? Vocês viram que tem várias sugestões. Aí aqui tem o meio ambiente, ó, limpo, maravilhoso, do jeito que a gente gosta. Aí depois sujar o meio ambiente. Então, assim, a apostila do pré-1, ele está ligado com o meio ambiente, né? E com essa questão da reciclagem e tudo mais. Também pode trabalhar a escrita, fazer os cartazes, escrever, né? Música, a matemática também, né? E quantos tem aqui? Quantos objetos que não eram para estar nesse ambiente, né? Que sujaram. Vamos contar, 1, 2, ampliar, né, essa imagem, ou então desenhar uma imagem, ou então levar o lixo lá para fora, colocar no chão, né, porque algumas escolas têm a grama, né, falar, nossa, gente, aí fazer um drama, aquela coisa de teatro, né, que nós, da educação infantil, a gente faz, né, aquele tom de voz, meu Deus, jogaram lixo, isso é certo? Aí deixa eles falarem, será que tá certo? Aí eles vão falando, né? Vamos contar, então, quantos lixos tem aqui? O que vai acontecer, né, com o meio ambiente se nós deixarmos esse lixo aqui? Né? Fazer a pergunta para eles direitinho, depois eles vão circular o que está errado ali. Aqui é outra, aqui. Aí tem aqui também, ó, faça um desenho das brincadeiras que você brinca com seus colegas, mas antes disso, levem eles, gente, olha a importância da área externa. Quem não tem área externa, pode brincar no pátio, né, da escola, e aí desenhar, brincaram lá, né, fizeram as brincadeiras, tudo, aí eles vão desenhar quais foram as brincadeiras que eles gostaram aqui, ó, tá? Eu gostei de brincar com os meus amigos de corre-cutia, eu gostei, aí desenha aqui nesse espaço, tá bom? Aqui eles vão ligar, que aí é aquilo que eu falei, vocês já trabalharam com as cores das latinhas, né, escrever, metal, pega um cartaz grande, coloca a cor, escreve grande, metal, plástico. O plástico começa com que letrinha? Letra P, P do Pedro. Então, assim, trabalhar sempre com a escrita e com a matemática em cima disso, e depois eles vão ligar, né, o plástico é tal cor. Aí depois aqui, aqui, ó, também cuidar do jardim, porque sempre, se eles não têm o jardim, pode falar para eles, aqui nós estamos falando do jardim, mas o planeta Terra é a nossa casa, né? Então nós temos que cuidar da nossa casa. Então, vai explicando para eles os cuidados, né? Ele vai falando, circule. Aí aqui vocês expliquem também, por exemplo, quais são os equipamentos que alguns jardineiros usam para cuidar dos jardins. E também podem dar também a sugestão, né, a ideia assim, dos garis, das pessoas que limpam, das pessoas aqui que limpam da prefeitura, que às vezes eles vêm, né, limpando, cortando. Qual a ferramenta que ele está usando para cortar essa grama, né, ou para limpar isso daqui? Então, sempre trazer para a realidade deles. Né? Você tem um jardim em casa? Você não tem, mas você viu alguém limpar do vizinho, ou na rua. Então, sempre tentar trazer para a realidade deles, tá bom? Aqui, materiais recicláveis, né? Dá para fazer a joaninha, e aí tem algumas explicações para as crianças aqui, né? Para passar o vídeo para eles também. Tem vídeo para vocês. Então, tudo está escrito, o que é para o professor, o que é para o aluno, tá? Aqui são algumas sugestões de explicações sobre animais de jardim, né, a importância deles para o meio ambiente, porque às vezes a criança, automaticamente, ela vê uma joaninha, ela vai querer matar, porque viu o pai, viu a mãe, alguém fazendo, né, a minhoca, eu vou pisar. Não, aí vai explicando para eles a importância, o porquê da minhoca, porque ela é boa para, ó lá, tá vendo? Ó, ela se alimenta de matéria orgânica, ela é boa que ela é nutriente para as plantas, olha a importância da minhoca, né? E aí, se a criança não sabe disso, cresce aquele adulto que sai matando tudo, né? Maltrata os bichinhos, maltrata os animais, a importância de cuidar, o porquê. Então, assim, perguntar se já viram, né? Se já viram no jardim, se já viram, né? E vai indo. Isso aqui são várias sugestões. Aqui também atividade de jardim, né?
Aqui tem uma cartela, né, de apoio, que eles vão recortar para trabalhar, né, o recorte, vão chegar aqui e colar onde eles quiserem, né, na imagem. Eles vão montar do jeitinho deles. Aí aqui, tem a toca da minhoca, né, aí explicando de novo a importância da minhoca, né. Aí são vários textos para ajudar, vocês podem fazer cartazes explicativos, ou trazer a própria minhoquinha e colocar, que nós já visitamos várias escolas, né, Aí tem minhocário, entendeu? Então, assim, você está vendo, ó, tudo isso aqui já está trabalhando na realidade deles, que vocês já estão trabalhando, né? E tem aqui a toca da minhoca, faça um cartaz, leia com eles, tá vendo? Olha que legal. Aí depois disso, você já viu uma minhoca, né? Aí vai perguntando para eles, faça uma roda. Essas perguntas aqui, tem professor que fala assim, eles vão ter que escrever essa pergunta, essa resposta já me perguntaram, né? Eu falei, não, gente, isso aqui eles vão fazer uma roda. Já viram minhoca? Qual é o tamanho dela? Ela é grande, ela é pequena, ela é gordinha, né? E vai indo. Tem várias perguntas ali que vocês podem fazer. Aí aqui, ó, recorte o texto da minhoca, organize-o e colhe de acordo com a ordem da página, né? Aí vocês vão pegar esse aqui, fazer o cartaz enorme. Agora vamos verificar. Agora eu vou recortar esse daqui, a criança vai recortar. Pode ser do jeito que ela quiser, gente, não tem, né? Ela cortou assim, sim, não tem problema. Pode fazer com a mão, com a tesoura, do jeito que a criança achar melhor. Depois ela vai montar com vocês. Isso aqui é interessante montar em grupo, no chão, uma roda assim, né? E aí eles vão montando do jeitinho deles, um ajuda o outro, a professora também ajuda, como é o pré-1, né? E é importante essa roda, que também nós somos uma escola que a professora estava com dificuldade de fazer a roda, a cadeira estava uma atrás da outra. Aí nós demos sugestões, ela conseguiu, a sala ficou uma maravilha, ela ficou feliz, as crianças também, né? E sempre trabalhar com a roda, se puder, sempre na área externa, né? Se puder, né? Que fica mais agradável para eles, né? Aí depois pode colar aqui, ó, tá? Nesse espaço, ou no espaço que vocês também... eu não quero aqui, professor, eu quero que eles colhem num papel pardo. Tudo bem, gente, aqui são só sugestões, tanto a apostila do pré-1 quanto a do pré-2, tá? Que tem baú de ideias, tá vendo? Aí... vários links também, sugestões, áudio, vídeo. Tem até o canto da cigarra, né? Que às vezes no verão a gente fica ouvindo aquele... né? O som lá perto de casa a gente ouve, assim, né? Aquela coisa vai aumentando. Então aqui tem um sonzinho. Aí eles vão falar, a maioria vão falar, pergunta para eles se já ouviram esse som, né? Eles vão falar porque no verão elas cantam, né? Aí tem a casa da cigarra também, tem historinhas, né, que dá para vocês contarem, dá para contar com fantoches, dedoches, ou com livro, né, onde eu falei para a professora, eu falei assim, na hora que estiver lendo também, tenta mudar o tom de voz para poder chamar a atenção da criança, né, mostrar, né, a escrita direitinho, mas na hora tentar, né, sair um pouco lá, ou então a mesma história, ler, depois com fantoches, depois com... Igual, tem uma professora que está trabalhando a cesta da Dona Maricota, né? Aí eu falei para ela, você pode ler. Depois, uma coisa simples, pegar uma colher de pau em casa, uma panela simples, e contar de novo, de uma outra forma, né? Usar a criatividade para chamar a atenção das crianças, para eles entenderem que a leitura é agradável, né? Sempre sorrindo com aquela alegria, porque aí eles vão se tornar leitores... que vão gostar da leitura, né? Aí tem, a cigarra tem 6 patas, e aqui ele vai contar, ó. A cigarra tem 6 patas, asas grandes se alimenta da seiva das plantas. Escute a leitura da quadrinha e do texto sobre a ilustração, né? Você já ouviu uma cigarra cantar? Aí são todas as perguntas, aquelas perguntas na roda de conversa, né? Que barulho ela faz? Eles vão fazer o barulhinho, tudo. Conhece outros bichos que fazem esse barulho? Assinale com um X o bicho que você imagina ser a cigarra. Mas antes disso, você já mostrou fotos, disparadoras, já trouxe ou brinquedinhos, né? Que tem professora que tem, que traz aranha, cigarra, tudo em forma, né? De brinquedinho.
Assinale com um X o bicho que você imagina ser a cigarra. E faça um lindo desenho da cigarra, né? Pode ser nesse espacinho, tá? Ou pode ser no espaço que vocês... Ah, eu quero fazer num papel enorme no chão, cada um faz a sua cigarra, tá ótimo também, tá? Aí tem a Linda Rosa Juvenil. A Linda Rosa Juvenil é a sugestão que nós colocamos lá na formação, né? Cadê? E agora eu vou entrar na formação. Aqui tem várias sugestões, tá? Da Linda Rosa Juvenil, e nós colocamos lá também. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Apresentação. Vai ser grande. A Linda Rosa Juvenil, da página 36. A expectativa de aprendizagem, apropriar-se de uma cantiga da tradição popular, estabelecer relações de comparação entre objetos, estabelecer relações de correspondência entre cores e tamanhos, relacionar números às suas respectivas quantidades e dramatizar a cantiga. Aí, ó, coloquei um link, né? Porque igual tem nas apostilas, sempre tem muitos links, porque para ajudar, né, as professoras e os professores. Mostra esse vídeo da Linda Rosa Juvenil e faça um mini teatro, né? Aqueles teatrinhos, pode ser simples, com fantasia, sem fantasia, mas assim que eles se apropriem da música, tá? E da dramatização, né? Olha lá, coloque esta cantiga em um cartaz, como sempre, a gente trabalha a escrita, a matemática, né? Sempre, e acompanhem com eles, a Linda Rosa, né? E sempre apontando a escrita e eles lendo junto, né? Leia com as crianças, né? Acabei de falar. Faça uma roda e cante com as crianças. Faça uma linha no chão. Aí tem outras sugestões, né? Vocês podem fazer uma linha no chão, ou pode ser com barbante, porque às vezes a pessoa não tem fita crepe, né? Pode ser fita crepe, pode ser giz, pode ser barbante, né? Aí o que a pessoa tiver, né? Ali lá no armário dela. Aí a criança vai andar até chegar na rosa, né? Vocês vão falar assim, olha, nós vamos chegar na rosa, mas para isso, nós vamos andar numa linha reta. Agora o próximo, na linha, como fala, em zigue-zague. Então vocês vão aumentando o desafio da criança, tá? E ajudando. Olha, chegou, né, na Linda Rosa Juvenil. Pode ser uma rosa, pode ser um boneco, uma bonequinha, ou pode ser uma rosa de verdade. O que vocês acharem, né, importante. E olha a reciclagem, né? De novo, nós trabalhamos com a reciclagem, com o meio ambiente, com a matemática, com a língua portuguesa. Aí esse aqui em volta, são aquele rolinho de papel higiênico, né? Aí você corta, ou a criança pode cortar, a criança corta, depois pinta, tudo a criança pode fazer, tá vendo? E aqui no meio é um prato de festinha, né? Aqueles pratinhos que acabou a festinha, pode lavar para não jogar fora, né? Porque aqui o nosso intuito sempre é trabalhar com reciclagem para a gente tentar salvar o meio ambiente, né? E essas crianças vão crescendo, né? Vocês estão trabalhando com resíduos sólidos. As crianças vão crescendo, já aprendendo a consciência, né, do meio ambiente, né? Vou cuidar do meio ambiente. Então, um papelão também pode ser, né, no lugar. Aí vocês veem aí o que é mais fácil para vocês, né, e para a criança, e que ela possa fazer, né? Não aquelas atividades que a gente diz pronto e sabe que não foi a criança que fez, né? Que às vezes manda para casa, quando volta, foi o pai, a mãe que fez, né? Então, sempre deixar com que a criança faça. Esse papelzinho aqui embaixo pode ser um papelão, pode ser um papel que a criança rabiscou, ela recortou, e não tem problema, gente. Se ela recortou assim, não sei o quê, porque existem pessoas que, né, que não são da área, que eles são em outras áreas, olha e fala, não está recortado assim, mas foi a produção da criança, né? Sempre é importante vocês explicarem para os pais o porquê de cada atividade, explicar para as pessoas ao redor que trabalham com a gente, porque também, gente, as pessoas não são obrigadas a saber da nossa área, né? Igual o médico, nós não sabemos da área do médico.
para isso o médico vem e explica para gente. Ó, é importante você tomar esse remédio por causa disso. E aí, para vocês também, é importante vocês explicarem para os pais o porquê de tal atividade, qual habilidade que eu quero, né, atingir com essa criança. E aí as pessoas vão entendendo, né? Porque ela vai olhar e vai falar assim, nossa, isso, mas por que disso? Aí ela vai entender, né? Entendeu? É muito importante falar para os pais e para as pessoas que estão ao nosso redor, né? O porquê de cada atividade. Quer falar agora? Agora eu vou me despedir de vocês. Obrigada por tudo, gente. E sempre pelas trocas, né? De experiências do grupo, tanto professores, coordenadores, diretores e aí a equipe toda, né? Essa troca é muito importante, porque às vezes a nossa colega de trabalho, às vezes ela quer fazer, né? Ela quer um diferencial, ela quer, mas às vezes ela fica com vergonha, gente. E aí nós falamos uma vez para um NEM, acho que foi um NEM, que para acolher essa professora, tentar dar ideias, porque às vezes tem um olhar atento, né? Vamos acolher, porque as professoras e os professores estando felizes, a criança fica feliz com isso, né? Atinge a criança. Então, vamos tentar ajudar. Então, esse nosso grupo, a gente conversa, é maravilhoso, porque um ajuda o outro, troca experiências, mas vamos ter um pouquinho só de olhar para o colega do lado, né? Que às vezes está precisando de ajuda e ele não vai falar, né? Tá bom? Beijão a todos. Bom, então, para finalizar, né, vocês perceberam que a apostila do Pré-1, ela é mais densa, mas ela tem bastante orientação para o professor. Lá no Drive, que a gente já passou o link, é um Drive só para vocês, que tem os documentos de Pré-1, Pré-2, tem as duas apostilas. O Pré-2 também pode utilizar as sugestões do Pré-1, tá bom? Não é porque é do Pré-1, pode utilizar, deve até, né, utilizar as sugestões. Precisa imprimir toda a apostila do Pré-1? Não, não precisa. As orientações para o professor e tem as atividades da criança. Então, vocês têm que olhar, ver, essa atividade é bacana, eu vou fazer desse jeito, assim, assado, eu imprimo essa atividade. Então, assim, não é apostila, vou imprimir toda e pronto, acabou, eu não tenho folha, eu não tenho isso, né? Então, assim, tem atividade lá que vocês podem fazer, não só com a folha da apostila, mas com um papel pardo, ou com a cartolina, né? Fora do papel A4. Agora eu quero ver de vocês, quem foi observadora, tem uma diferença entre a apostila do Pré-1 e a do Pré-2. Nessa apostila. Quero ver quem percebeu alguma diferença. Não dos conteúdos, não da dificuldade. Nas folhas, tem alguma diferença? Alguém observou alguma coisa? Não? Bom, tá bom. Então, eu vou falar. Na apostila do Pré-2, não tem o lugar para colocar o nome e a data, como na do Pré-1 tem. Quer ver? Ó, ela está mostrando ali. Essas daqui. Não, sobe lá para cima, uma que tenha um. Aqui, a da abelhinha, mostra da abelhinha aí, ó. Isso, aqui. Por exemplo, essa folha vocês vão imprimir para eles poderem fazer, ok? Né? Sempre tinha nome e data, como nas do Pré-1 tem. Por que que não tem? Porque no Pré-2, nesse momento, a criança, ela já está construindo a escrita dela. Então, assim, aqui eu limitei o espaço, o tamanho, né? Então, no Pré-1, a criança, ela decorou, ela põe só o nome lá, João e a data tal. No Pré-2,
ela já está construindo. Então, assim, ela pode escrever João aqui, a data aqui, e outra, nome e sobrenome. Não, então, João Santos, né? Ela não precisa se preocupar com o limite, ela vai se preocupar somente com a escrita. Vocês vão perceber que haverá nome com as letras trocadas, haverá letras espelhadas, haverá letras maiores e menores, né? Por quê? Isso faz parte do processo de construção da escrita. Então, assim, ele está regredindo. Não, não, ele está evoluindo neste processo. Ele está refletindo, pensando, não vai ser mais de memória, tá? Vocês podem achar, não, é de memória, mas nesse momento em que a gente já está nesse processo, muitas crianças, elas precisam de um espaço maior para poder escrever, construir, né? Então, assim, por que a gente, quando faz uma sondagem de uma criança, a gente dá uma folha em branco, certo? E pede para ela escrever no espaço em que ela quiser, para ela não ter que se focar em duas coisas que aprendem. Uma que ela não poderia passar o espaço e a outra que ela estaria construindo essa sequência de letras para o nome dela, certo? Então, é só a sequência de letras para construir o nome dela. Isso foi feito pensado, tá bom? Foi proposital não ter o espaço para eles colocarem o nome e a data. Mas em todas as folhas que vocês fizerem com eles, peçam que coloquem o nome e a data. Samanta, pode usar a tarja? Claro, pode. Se você perceber que a criança ainda tem a necessidade da tarja, vocês vão dar a tarja. Mas se vocês percebem que a criança já está evoluindo nesse processo de construção, vai tirando a tarja aos pouquinhos, entendeu? E valorizando cada escrita deles, né? E pergunta, o que está escrito aqui? É o João Santos, veja como que ele lê, né? Veja se ele coloca uma letra para cada som, e isso tudo a gente vai observando esse processo de construção da escrita deles de pequenininho, pelo nome deles, tá bom? O início é sempre pelo nome deles. Todas as relações que eles fazem, as reflexões, né? Porque isso é uma reflexão. É muito difícil eles pensarem. Então, por exemplo, que nem eu falo, e ali não consegue nem pegar o lápis ainda para escrever letras móveis, né? Letras móveis, porque depois ele vai pegar a questão da coordenação motora fina, né? E antes dele chegar no lápis, ele está aprendendo, ele vai aprender, né? Então tem criança do pré-1 que não consegue pegar no lápis. Vamos ensinar. Como? Com o trabalho, pregador, e vamos fazendo os trabalhos que vão desenvolver essa coordenação deles. E pensando primeiro na amplitude, né, no amplo, para depois eles voltarem à questão da coordenação motora fina, porque o nosso cérebro, ele tem os espaços divididos, porém, as crianças, elas pensam muito global, né? Tudo com muito significado para elas. E aí, depois que a gente acaba desenvolvendo habilidades, né? Tanto de lateralidade, tanto de a coordenação mesmo dessa questão, tá? Então, no pré-2 foi proposital essa questão de não colocar o espaço delimitado para o nome. E outra, que algumas páginas vocês podem fazer sem ser na página da apostila, e sim numa outra página
maior, em branco, que nem o da receita lá, né? Se vocês forem dividir em maior, vocês peçam para que eles coloquem o nome na produçãozinha deles. Ah, meninas, então, meninas, meninos, vocês gostariam de falar alguma coisa? Eu vou finalizar aqui com 2 frases que eu achei bem bacana, né? A Vanusa escolheu, ela falou assim, escolhe uma das 2. Eu falei as 2, porque as 2 são bem bacanas. A prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança. Então, quando a gente vê que a criança está feliz, pode ter certeza que a gente teve sucesso no nosso processo de ensinagem, tá? Porque a gente fala muito, né, de aprendizagem, mas também existe o processo de ensinagem. E esse processo, ele tem que fazer significado para a criança, né? Tem que ter o significado para a criança. E a outra é que, ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas para as quais ainda não está apta ou não se sente agradável como na realidade. Tá bom? Esse é o Eterno Vygotsky, né? Falando aí da interação com o meio, né? Então, assim, às vezes a gente faz as visitas e a classe está alvoroçada numa situação de aprendizagem, né? E professor de ensinagem, e a gente chega e vocês ficam preocupados, na bagunça, não, esse momento é um momento maravilhoso, a gente quer ver isso mesmo, as crianças participando, as crianças em pé mesmo, fazendo ativas, né, sempre tendo um desenvolvimento bacana e agradável na escola. Tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Angélica? Pode. Isso que eu coloquei agora escrito. Obrigada. Já falei, volto a repetir, né? A proposta do online é muito mais agregadora. Então, achei que foi muito boa o dia de hoje, muito bom o dia de hoje. E obrigada, Samanta, amo você. Então, a gente, sabe, vocês fazem muito mais coisas que isso, né? Que a gente dá de sugestão, mas às vezes, com a correria, a gente acaba não pensando em coisas mínimas que a gente precisa trabalhar, a gente foca numa coisa que às vezes não dá o resultado que a gente espera. Por quê? Porque às vezes faltam outras antes, né? E aí a gente percebe que a criança não está se desenvolvendo da maneira que a gente gostaria, tal. Então, assim, a gente, como estamos de fora, a gente pode trazer, né? Não é mais trabalho, é sugestões, luzes, tipo, né? Alguma luzinha lá no fim do túnel para agregar a vocês, né? Mas para que as crianças se divirtam, para que vocês também percebam toda a evolução que a criança, né, pode ter aí e terá esse ano, mesmo com todas as adversidades, né, que foi a pandemia e tal, a gente percebe que vocês estão vindo com alguns resultados satisfatórios, né? Então, isso é muito gratificante, né, para a educação e para as crianças, para a família, tá? E para vocês, lógico, né, para nós, professores, que queremos sempre o desenvolvimento deles, né? A gente trabalha para eles, né? Eu sempre falo isso, então, tá bom? Eu agradeço também a participação de vocês. Eu sei que hoje, na última, vocês tiveram a oportunidade de participar mais, assim, falando, tal.
Mas acho que hoje escutaram um pouquinho mais, mas espero que tenha contribuído aí com vocês, com o trabalho de vocês, tá bom? E parabéns, parabéns, parabéns sempre para vocês, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome no chat, o